Olá, doutores. Tudo bem? Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para tratarmos a respeito de questões jurídicas e o assunto de hoje é a votação recente do Supremo Tribunal Federal pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, que julgou as ações diretas de inconstitucionalidade e 598, 5948 e 5538, né, que foram ajuizadas respectivamente pelos democratas, o DEM e o Partido Verde, né, o PV. Eu quero ler aqui rapidinho essas ações, esse julgamento, que se referem aos guardas municipais de todo o nosso país de poderem ou não portar arma de fogo. Vocês sabem que a Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento, ele traz lá uma limitação em relação ao porte de arma de fogo por integrantes das guardas municipais. A própria lei estipula que as guardas municipais nos municípios inferiores a 50 mil habitantes não podem portar arma de fogo, né? E acima de 50 mil, a partir de 50 mil até 500 mil em serviço, e acima de 500 mil em serviço e fora de serviço. Então, o Supremo Tribunal Federal, nessa decisão, decidiu que não pode haver essa distinção, né, entre os integrantes das guardas municipais, que todos, indistintamente, devem portar arma de fogo em serviço ou não. Não pode haver essa diferença entre as corporações. Deixa eu ler aqui a notícia, aqui direto do Supremo Tribunal Federal, do site do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: o tribunal julgou parcialmente procedente as ações diretas de inconstitucionalidade 5948 e 5538, ajuizadas respectivamente pelos partidos democratas, o DEM, e Verde, o PV, e improcedente a ação declaratória de constitucionalidade, ADC número 38, que for ajuizada pelo Procurador-Geral da República. O colegiado tornou definitiva a medida cautelar deferida pelo relator ministro Alexandre de Moraes em junho de 2018 e invalidou os trechos de dispositivos que autorizavam o porte de arma de fogo apenas para os integrantes de guardas municipais das capitais dos estados e dos municípios com mais de 500 mil habitantes, e para os guardas municipais dos municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes, quando em serviço. Então, essa foi a decisão tomada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Quando saiu essa decisão, né, muita gente comemorou merecidamente, né, os integrantes das guardas municipais de todo o país merecidamente comemoraram, né, essa decisão. Alguns entendedores do direito vieram à tona dizer que o Supremo está legislando, o Supremo não pode legislar. Na minha opinião, o Supremo não está legislando, porque a decisão do Supremo nesse sentido, vocês sabem que o Supremo Tribunal Federal, ele é o guarda da Constituição, né? Tudo que diz respeito à matéria constitucional, que afronte a Constituição Federal, a competência é do Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado para decidir a respeito, né, das ações diretas de inconstitucionalidade e das ações declaratórias de constitucionalidade. Quando a gente vai analisar essa questão do controle, né, de constitucionalidade das leis, nós temos o controle concentrado, que é o do Supremo Tribunal Federal, que é o controle em abstrato, né? E nós temos o controle difuso,
que é o que se conhece também pela via da exceção, não é isso? Então, o controle difuso pela via da exceção, ou também conhecido como pela via incidental, que compete a juiz, né, qualquer juiz ou tribunal, questionar a lei que venha afrontar a Constituição Federal, né? Então, o que é que vai acontecer com a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito de admitir que todos os guardas municipais devem portar arma de fogo? Olha, veja bem, quando a decisão é tomada no controle difuso, como eu falei para vocês, essas questões decididas no controle difuso, elas poderão chegar ao Supremo, como os doutores sabem, ao Supremo Tribunal Federal através do recurso extraordinário. Então, qualquer juiz ou tribunal, caso declare que uma lei fere a Constituição Federal, pode sim, em controle difuso, declarar, né, a inconstitucionalidade dessa lei através do controle que a gente chama de concreto, né, de constitucionalidade. Caso estejam preenchidos ali os requisitos do recurso extraordinário, nós temos aí a repercussão geral e o pré-questionamento, essa matéria pode chegar ao Supremo Tribunal Federal, através do recurso extraordinário, né? Então, veja só, essa decisão, para que ela surta efeito contra terceiro, né, ela vai ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal e vocês sabem, os doutores sabem que a decisão tomada em controle difuso tem efeito inter partes. Para que ela surta o seu efeito em relação a terceiro, né, ela terá que ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal e o Senado Federal, através da resolução, não é isso, desnaturar a legislação que está sendo alvo do questionamento, né? Então, nesse caso, sim, tem que se ter a decisão do Senado Federal, como eu disse, através da resolução, tirando a lei da circulação, desnaturando essa lei. Já no que tange as decisões tomadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade, não há necessidade que o Senado Federal ele possa, através da resolução, de uma resolução do próprio Senado Federal, conforme diz a Constituição, tirar essa lei de circulação, ou seja, num controle abstrato ou concentrado perante o Supremo Tribunal Federal, a decisão prontamente já torna sem efeito a própria lei. Então, quando o Supremo faz isso, ele não está legislando, tá? Nessa decisão, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, qual foi o entendimento, né, de que nós temos aqui no artigo 37 o princípio da Constituição Federal, o princípio do concurso público, né? E nós temos lá um fundamento importante, né, do concurso público, que é o princípio da isonomia. Então, o Supremo entendeu que isso fere, né, o princípio da isonomia, é uma matéria constitucional, fere a Constituição Federal, que guardas municipais nas cidades e nas capitais com menos de 50 mil habitantes não poder, conforme a Lei 10.826, portar a arma de fogo. O que eu acho interessante é que essa decisão, o próprio ministro, né, Alexandre de Moraes, ao tomar essa decisão, ele lembrou justamente, né, aquela sua decisão que já havia sido tomada anteriormente a respeito, né, que as guardas municipais elas executam, né, atividade de segurança pública. No seu voto anterior, eu vou ler para vocês aqui, ele já tinha falado isso. E os demais, alguns ministros também se manifestaram a favor desse sentido que eu vou dizer agora para vocês. Deixe-me ler aqui rapidinho. Nós temos aqui o recurso extraordinário, né, 8468-54 de São Paulo. Nesse recurso extraordinário,
o ministro Alexandre de Moraes teve esse mesmo entendimento do ministro Celso de Mello. Veja o que disse o ministro Celso de Mello nesse recurso extraordinário 8468 54 São Paulo, de São Paulo. Diz o seguinte aqui, ó. O senhor ministro Celso de Mello: parece-me relevante observar que as guardas municipais, por estarem sujeitas às limitações reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal, num agravo no recurso extraordinário 654432, essas limitações aqui em relação de que as polícias, o Supremo disse que as polícias não podem fazer greve. Então, o ministro aqui, Celso de Mello, diz que as guardas municipais se sujeitam a essas mesmas limitações. Então, ele diz: acham-se excluídas do acesso ao direito de greve, as guardas municipais, em face da natureza mesma de que se reveste o exercício de suas atribuições na área de segurança pública. Então, veja bem que tanto o ministro Alexandre de Moraes como o ministro Celso de Mello, né, o ministro Celso de Mello, eles acham aqui, nesse recurso extraordinário, né, eles declararam aqui que as guardas municipais elas executam atribuições na área de segurança pública, né? Agora, uma coisa bem interessante que eu quero trazer aqui para vocês é uma lei, não sei se os senhores têm conhecimento, né, dessa lei aqui, deixa-me ver aqui rapidinho, para que os senhores possam me acompanhar. Deixa eu procurar aqui uma lei bem interessante que foi promulgada em 2018. A lei que fora promulgada aqui em 2018. Deixe-me ver aqui o número, né? Peço um pouco de tolerância a todos os senhores, que possamos fazer a leitura. A lei de número, deixe-me ver aqui, muito bem. A lei número 13.000, a lei número 13.675 de 2018. A lei 13.675 de 2018. Né? Veja o que diz aqui essa lei no seu artigo de número 9º. Essa lei diz o seguinte: disciplina a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, nos termos do parágrafo 7º do artigo 144 da Constituição Federal. Cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, institui o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. Né? Vamos ler aqui o artigo 9º dessa lei. Tá? O artigo 9º aqui, ó, diz uma coisa bem interessante. Quero ler para os doutores. Diz aqui o seguinte, no artigo 9º, do Sistema Único de Segurança Pública. É instituído o Sistema Único de Segurança Pública, que tem como órgão central o Ministério Extraordinário da Segurança Pública e é integrado pelos órgãos de que trata o artigo 144 da Constituição Federal, pelos agentes penitenciários, agora Polícia Penal, né? Aí diz aqui, ó, pelas guardas municipais e pelos demais integrantes estratégicos e operacionais que atuarão nos limites das suas competências de forma cooperativa, sistemática e harmônica. Veja que essa lei criou o Sistema Único de Segurança Pública, né? E inclui aqui nessa atividade, né, os próprios guardas municipais. Então veja que esse entendimento do Supremo Tribunal Federal aqui nesse recurso extraordinário 846854, 846854/São Paulo, onde os ministros reconheceram que
as guardas municipais executam atividade de segurança pública, tá? E essa decisão do Supremo, vou repetir, ela não precisa ser, para que surta o seu efeito, ela não precisa da resolução do Senado Federal. Como eu disse, essa resolução é para as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal em recurso, no controle difuso, não é, pela via incidental, através do recurso extraordinário. Nesse caso, para que a decisão surta efeito, ela precisa, já que a decisão no controle difuso ela é interparte, para que ela surta efeito em relação a todos, seja erga omnes, ela precisa ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal e, posteriormente, a edição da resolução do Senado Federal, tirando a legislação da de circulação. Nesse caso da decisão aí de conceder porte de arma de fogo a todos os guardas municipais, essa decisão foi tomada em ação direta de inconstitucionalidade e não carece de resolução do Senado Federal para que deixe de surtir os efeitos desses dispositivos da lei que limita apenas aos guardas municipais acima de 50 mil habitantes de portarem arma de fogo, né? Agora, o que eu acho bem interessante é o seguinte: eu considero todas as forças de segurança pública, mas veja bem que recentemente, né, os agentes penitenciários eles passaram a ser polícia penal, né? Com a devida vênia e com todo respeito, né, ao legislador, tá? Eu quero dizer o seguinte: vamos analisar aqui a importância, né, das guardas municipais. Quando a nossa Constituição Federal ela foi promulgada em 88, nós não vivíamos um estado de insegurança que nós vivemos hoje. O cenário era outro, nós estávamos lá no finalzinho do regime militar, a violência não era tão acentuada como hoje, e me parece que as guardas municipais, pelo menos pela dicção do legislador, era de atribuir as suas atividades às questões administrativas, né, dos municípios. Estava muito restrita a questão administrativa, né, da municipalidade. Com o passar do tempo, vocês podem ver que as guardas municipais elas passaram a atuar de forma mais especial, como, por exemplo, na atividade do trânsito, né? Na atividade, por exemplo, ambiental e outras atividades importantes. Então, esses profissionais, eles saíram, né, daquele entendimento inicial, quando a Constituição ela foi promulgada, né? Então, o que acontece? Hoje, no atual cenário que vivemos, é de suma importância a atividade do guarda municipal, no trânsito, no patrimônio, nas ruas, nas praças. O que é que eu tenho a dizer com isso? É que a atividade, por exemplo, do agente penitenciário, né, é importante, muito importante. Mas como os senhores, os doutores, podem observar, apesar dos agentes penitenciários passarem agora a ser chamados de polícia penal, suas atividades continuam sendo a mesma, né? Eles continuam internamente fazendo as guardas, a segurança interna dos presídios, continuam fazendo a condução dos seus presos, embora tenham a sua corregedoria na sua inteligência, mas assim, a sua atividade ela não foi modificada de forma significativa, não é? Então, quando você analisa, faz um parâmetro aqui entre o guarda municipal, por exemplo, né, e os agentes penitenciários, vocês podem entender e ver que a atividade, né, do guarda municipal ele a atividade é mais próxima da comunidade, das pessoas. Eles estão mais nas áreas tipicamente garantidoras de segurança pública, né? Então, eu acredito que não vejo nenhum óbice de tornar esses guardas municipais com poder de polícia, não é? Da força de polícia. Claro, qualquer pessoa pode prender em flagrante delito, mas eu falo o seguinte, da especialização e da nomenclatura mais acentuada no que tange à atividade de polícia.
concedendo inclusive a esses guardas municipais, justamente como fez agora o Supremo, o porte de arma, não é? O porte de arma, o direito de portar arma de fogo. Não é salutar e seguro colocar esses profissionais, esses importantes profissionais, nas vias públicas, né, nas ruas, totalmente desarmados, diante de uma insegurança, como eu disse, que nós estamos vivendo neste momento, né? Então é o seguinte, não seria nenhum exagero, não está sendo nenhum exagero e nem tampouco o Supremo Tribunal Federal está legislando, apenas garantindo questões constitucionais inerentes aos guardas municipais. E como eu disse, esse diploma legal que eu acabei de ler e também as dicções dos ministros aqui, Celso de Mello, Alexandre de Moraes, de que a atividade dos guardas municipais é sim uma atividade de segurança pública. Eu acredito que precisamos mudar esse entendimento e não deixar apenas nas mãos da Polícia Militar a manutenção da ordem pública. Seria mais interessante, por exemplo, você colocar, atribuir a cada município, instituir a sua guarda municipal, estruturar a sua guarda municipal, deixando a segurança do município também com as guardas municipais, né? Também com as guardas municipais. Por exemplo, em Recife aqui, nós temos várias comunidades. Poderia colocar as guardas municipais nas comunidades, né? Fazer postos de pacificação nas comunidades, investir nas guardas municipais com inteligência, para que eles possam combater o tráfico de drogas nas comunidades de forma bem mais acentuada, né? Colocar as guardas municipais, né, com poder de polícia, com atividade de polícia nas comunidades, investigando, mantendo a ordem pública e colocar a Polícia Militar também dando seu apoio, mas a Polícia Militar mais um pouco restrita, já que me parece que em todo o Brasil há um receio do comando da Polícia Militar do Estado, né, em todo o Estado do Brasil, de perder o seu espaço, né? É como se existisse aí um ego, né, nas polícias, né, de não perder o seu espaço, né, de perder o seu comando. Me parece que os comandantes, os coronéis, eles têm receio de que os guardas municipais tornem-se polícia, ganhem o seu espaço, né? Me parece que é isso. Se não querem, mas pelo menos é o que transparece para todos nós, para toda a comunidade. Então, eu acredito que foi um passo importante essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Os doutores têm aqui a oportunidade de trazer aqui o seu comentário aqui. Os doutores acham que o Supremo Tribunal Federal, ao tomar essa decisão, está legislando ou o Supremo Tribunal Federal está apenas tratando aí de questões constitucionais, garantindo, à luz da Constituição, um direito inerente aos guardas municipais? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Vamos terminando por aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.